Chegou a hora da nossa história bíblica de hoje. Nós vamos conversar hoje sobre um povo que esteve escravo no Egito, o povo de Israel. A nossa história começa assim. Havia um povo que Deus amava muito, mas que passou por um período difícil. Eles eram escravos. Um escravo é uma pessoa que trabalha muito, não recebe pagamento e às vezes até apanha quando não faz tudo do jeitinho que o Senhor dele quer que faça. Esse povo de Israel trabalhava para um rei, o faraó do Egito. E faraó era bravo e não obedecia a Deus. Deus enviou Moisés. Moisés tinha a função de conversar com o faraó para que faraó libertasse o povo, para que faraó deixasse o povo ir embora do Egito. Todas as vezes que eles conversavam, faraó dizia que não e Deus enviava uma coisa ruim sobre a terra. Teve uma praga de piolhos, teve uma praga de moscas, de rãs. Uma outra história eu conto para vocês a respeito das pragas. Mas a última e a pior de todas era uma praga em que todos iriam correr o risco de sofrer com ela, a não ser que obedecessem a um combinado que era para todo o povo daquela terra, principalmente o povo que amava a Deus. Deus disse para Moisés explicar para o povo que era para eles fazerem assim. Todos eles teriam que ir para sua casa e à noite eles fariam um jantar muito especial. E Deus deu até a receita do jantar. Vamos ver como é que isso aconteceu. Todo o povo, então, foi se preparar para cumprir o combinado daquela noite. Todos foram para casa. E o dia foi passando, o dia foi terminando, até que finalmente a noite chegou. E quando ficou de noite, todas as pessoas, então, precisavam entrar dentro de suas casas. Ninguém poderia ficar na rua ou brincando ou desobedecendo. Era hora de cumprir o combinado para que eles fossem livres do Egito. Só quem obedecesse poderia passar por aquela situação sem ter nenhuma pessoa doente ou até mesmo morta dentro da sua casa. Porque as casas que não obedecessem o combinado, o filho mais velho daquela casa ia morrer. Não é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos um vírus, é diferente. Mas só para você entender que a Bíblia nos conta de situações em que Deus livrou as pessoas por causa da obediência. Naquela noite, eles tinham então um cardápio especial. Eles teriam que comer ervas amargas. Não era gostoso. Eram ervas amargas, mas todos tinham que comer. Homens, mulheres e crianças. Todos os moradores da casa tinham que se sentar à mesa e fazer esse jantar junto. Eles iriam comer as ervas amargas, que simbolizava o tempo de amargura e sofrimento que eles passaram no Egito. Eles iam comer também um pão chamado pão asmo. Era um pão feito sem fermento. Parecia uma bolacha, mas era bem duro assim, porque era um pão sem fermento. Quando a mamãe faz o pão com fermento, ele cresce, fica bem macio. Esse não era macio, mas eles precisavam comer, sem fazer birra e sem reclamar. Era a ordem de Deus, era o combinado do povo. Então eles comeram as ervas amargas, o pão asmo, e naquela noite era preciso que morresse um cordeiro. Esse cordeirinho precisava morrer para duas coisas importantes acontecer. Aquela família ia comer esse cordeiro. E o sangue que fosse derramado desse cordeiro, uma parte dele, o papai deveria molhar num pincel e passar nos portais da casa. Porque ia passar um anjo para ver as casas que estavam em obediência, e na casa em que tivesse o sangue passado no portal, aquele anjo não ia ferir ninguém naquela família. Aquela família seria salva por causa da obediência. E eles iriam então comer a carne daquele cordeiro. Que triste, né? Precisar matar um cordeirinho por causa das pessoas.
Você sabia que Deus entregou o seu Filho, muito mais amado que o nosso animalzinho de estimação, por nossa causa? Por causa dos nossos pecados? É isso mesmo. A Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito em João 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você repita aí na sua casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Muito bem, decore esse versículo, tá bom? Jesus veio por causa dos nossos pecados e ele morreu por nós e ele derramou sangue. Naquela noite, então, eles comeram aquela comida, eles derramaram o sangue do cordeiro. Todas as famílias que passaram o sangue no umbral da porta e cumpriu com o combinado, foi salvo daquela vida de escravidão. Todas aquelas famílias ficaram livres do Egito, puderam ir embora. E é uma história muito legal quando eles saíram do Egito, que um outro dia eu vou contar para vocês também. Mas hoje é muito importante saber que para sermos guardados por Deus, nós precisamos obedecer. Nós precisamos cumprir combinados. A Bíblia sempre vai nos dizer sobre obediência. E existe um versículo na Bíblia que diz assim, que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A Bíblia diz isso e nós acreditamos. Então eu quero hoje convidar você, criança, para orar comigo. Nós vamos orar juntos e nós vamos pedir para que nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Deus possa perdoar os nossos pecados e sarar nossa terra, nos livrar de toda doença e de toda enfermidade. Será que você pode fechar o seu olhinho aí onde você está e repetir essa oração junto comigo? Vamos orar? Meus dedinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, eu te agradeço, porque Jesus morreu por mim. Eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Neste momento, eu me arrependo de toda desobediência, de toda birra, de tudo que entristeceu o seu coração. E eu quero te pedir que a tua palavra me diz que se eu orar com o meu coração limpinho, o Senhor vai me responder. Em nome de Jesus, guarda a minha família, guarda a nossa cidade, guarda o nosso país, livra todo esse mundo dessa doença, dessa enfermidade. Acalma os nossos corações, não nos deixa ficar nervosos e preocupados. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você crê que Deus pode responder a sua oração? Eu creio. Nós vamos cumprir o combinado, nós vamos orar, nós vamos ficar em casa e nós vamos acreditar e esperar que no tempo certo Deus vai responder a nossa oração. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Um grande beijo. Deus te abençoe. Cada cordeirinho no seu aprisco. Não sai de casa, hein? Tchau, tchau.